Olá pessoal, boa noite. Continuando nossa série de vídeos sobre educação e saúde. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma doença muito comum chamada doença do refluxo gastroesofágico. Isso mesmo, ou simplesmente refluxo. O que é essa doença, né? Então existe entre o esôfago e o estômago um esfíncter, uma musculatura que faz com que o conteúdo do estômago, restos alimentares e mesmo os ácidos não subam para o esôfago. Em algumas pessoas esse esfíncter não funciona bem e aí a pessoa pode apresentar um refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago, causando sintomas muito desagradáveis e que perturbam, dão uma má qualidade de vida para as pessoas. É uma doença muito comum, acomete mais de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil. Cerca de 45 a 50% das pessoas já referiram algum sintoma durante a vida relacionadas ao refluxo e cerca de 5 a 10% das pessoas apresentam refluxo constantemente. Os principais sintomas relacionados com refluxo são azia, dor retroesternal, ou seja, uma dor em queimação por trás do externo, às vezes confundidas até com infarto. Podem ter náuseas, vômitos, podem estar relacionadas também com a eliminação daquele vômito amarelo, chamada bile, né? E também pode estar relacionado com má digestão, mau hálito. Algumas pessoas têm mau hálito porque têm refluxo. Uma outra coisa muito importante para quem tem refluxo é as queixas respiratórias. Não é raro a pessoa procurar o médico se queixando de tosse e rouquidão, principalmente quando se acordam. E essas pessoas têm refluxo, ou seja, durante a noite, parte do conteúdo que está no estômago banha as cordas vocais, sobe pelo esôfago, banha as cordas vocais, dá aquele pigarro, a pessoa engole novamente, isso tudo dormindo, né? Mas que de manhãzinha a pessoa sente a boca amarga, ardendo, uma sensação muito intensa de rouquidão e muitas vezes a tosse impede que a pessoa durma tranquilamente. O refluxo, ele existe tratamento, existe também algumas pessoas que podem estar mais predispostas. A doença do refluxo pode acometer desde criancinhas pequenas, mas também pode acometer pessoas idosas e principalmente as gestantes. Todas elas estão muito relacionadas com o aumento da pressão intraabdominal. Nos bebês, às vezes dá sensação de choro, né? As bebês às vezes golfam bastante, né? Então são essas alterações nos hábitos alimentares que podem chamar a atenção dos pais para a procura de um diagnóstico de refluxo. É muito importante fazer o diagnóstico correto e mais importante ainda é saber que as doenças têm começo, meio e fim, ou seja, tem um tratamento que pode levar à cura ou ao controle dos sintomas. Chama-se também muita atenção para as pessoas que têm sobrepeso, ou seja, pessoa que está acima do peso, gordo mesmo, por exemplo, dizer, elas têm tendência a ter mais sintomas relacionados ao refluxo. O diagnóstico quase sempre envolve exames especializados, mas como a endoscopia, às vezes radiografias, e também é muito importante fazer a medida do pH do estômago e do esôfago para chamamos um exame de pH-metria. O tratamento desses sintomas relacionados ao refluxo vai primeiro de uma dieta e de uma orientação alimentar. Ou seja, alguns alimentos favorecem o aparecimento de refluxo porque estimulam a produção de ácido. São as frutas ácidas, o excesso de café, o excesso de chocolate, o hábito de
comer e logo em seguida se deitar, isso é muito ruim. A pessoa precisa comer e ficar um pouco de tempo sentado, andando, para depois se deitar, especialmente se você tiver problemas relacionados com refluxo. É importante essa orientação, o excesso de líquidos durante a refeição favorece também ao refluxo. Agora, existem tratamentos, alguns medicamentos e muitas vezes até a cirurgia. Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia, porque a cirurgia é o último recurso para quem faz tratamento de refluxo, porque é um procedimento cirúrgico que pode ter bons resultados, mas pode inclusive a pessoa apresentar sintomas que são até piores do que o próprio refluxo. Mas é um recurso importante que está disponível para aquelas pessoas que não conseguiram ter sucesso com o tratamento clínico. E agora eu vou voltar um pouquinho para o tratamento clínico, que é muito importante. Primeiro, existia somente os antiácidos para tratamento de doenças dispépticas, que a gente chamava, doenças ácidas, como a úlcera, a gastrite, que são sintomas relacionados com refluxo, né? São doenças relacionadas com refluxo. Essas drogas evoluíram e também é importante saber que mesmo os antiácidos, que são drogas bem mais simples, elas podem ter também efeitos colaterais, mas evoluíram para drogas como a cimetidina, né, que são a ranitidina, que são drogas mais antigas, e posteriormente para os bloqueadores das bombas de próton, que são os prazóis, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol e tantos outros. O que mais preocupa a gente, primeiro, é o tratamento de doença que não tem diagnóstico, ou seja, muitas pessoas nem fazem mesmo diagnóstico de refluxo e já começam a fazer o tratamento por conta própria. Isso é uma preocupação muito grande para a gente. E a outra preocupação maior é o uso crônico do medicamento, ou seja, a pessoa melhora um pouco dos sintomas de refluxo e aí abandona toda a estratégia de tratamento e aí posteriormente volta a ter sintomas, volta a tomar medicação por conta própria e essa automedicação faz com que possam aparecer problemas muito sérios no futuro. O uso crônico de medicamentos como o omeprazol e os outros prazóis, ou seja, lansoprazol, esomeprazol, já foi feito em vários estudos e podem estar relacionados a algumas doenças, especialmente deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, deficiência de magnésio. Também pode estar relacionados a fraturas patológicas, ou seja, enfraquecimento dos ossos, né? Algumas pessoas bloqueiam muito a produção de ácido e isso pode predispor a algumas neoplasias, algumas infecções pulmonares também podem acontecer. Esses medicamentos são todos metabolizados e excretados pelos rins e isso pode levar a nefrites, ou seja, inflamações nos rins aguda e nefrite crônica, né? Ou seja, são efeitos colaterais muito importantes. E principalmente uma coisa que a gente chama rebote, ou seja, depois que a pessoa para de tomar o medicamento, logo em seguida existe uma produção de ácido muito maior do que existia antes e os sintomas podem perdurar com mais intensidade, ou podem voltar com mais intensidade. Então, por que é que eu estou falando tudo isso? Porque é importante que a pessoa faça toda uma estratégia de tratamento e cura da doença e mesmo controle dos sintomas para que não precise fazer o uso de medicamentos por longo período. Algumas pessoas até necessitam tomar medicamentos por longo período, mas essas pessoas precisam ser muito bem vigiadas, precisam ser muito bem acompanhadas, muito bem monitoradas, para que não tenham os efeitos colaterais do uso crônico desses medicamentos. Portanto, não se automediquem. Não fiquem tomando omeprazol por conta própria por muito tempo. Isso pode dar sintomas no futuro e você pode ter complicações a respeito disso. Existem alguns trabalhos já que falam a associação do omeprazol, dessas drogas inibidores da bomba de prótons, com demências, ou seja, nada está tão esclarecido assim a ponto de liberar para um uso crônico. Faça seu diagnóstico, faça seu acompanhamento, faça sua estratégia. Se for preciso perder peso,
perca o peso que for preciso, faça uma atividade física, controle a sua doença, o seu apetite, faça uma reeducação alimentar, veja o que é que você está comendo, o que é que está comendo em excesso, se você come fora de hora, se você come perto dos horários de dormir, tudo isso não deve ser feito. Então deve-se comer somente até 6, 7 horas, o início da noite, mas nada de se alimentar antes de dormir, porque isso pode ser responsável por sintomas de refluxo. Eu espero que essas orientações sirvam para que vocês possam refletir o que está sendo feito, como você está se comportando, especialmente para aquelas pessoas que têm sintomas de refluxo. Faça seu acompanhamento médico, faça o diagnóstico, faça o tratamento e tenha o melhor resultado possível. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, quando a gente vai falar sobre outras doenças. Eu fiquei muito feliz com a repercussão dos outros vídeos. O último vídeo foram mais de 4.000 visualizações. Isso é muito bacana, porque a gente sabe que o que a gente está falando aqui, as pessoas estão ouvindo e de alguma forma estão aproveitando em benefício da sua própria saúde. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.